Bom dia amigos, bom dia você que nos acompanha na mídia, você que está nos prestigiando agora, bom dia família, bom dia prezado e fiel companheiro de todos os dias, Espírito Santo. Olha, esse cumprimento doce e inocente de um belo garoto nessa faixa etária me surpreendeu. Esse que vocês assistiram na introdução é o Úrico Miguel, meu terceiro neto, que de uma forma surpreendente disse: vovô, o que está fazendo? Eu disse: vou gravar uma mensagem. Ele disse: eu quero gablar. Então eu disse: então vamos vestir o terno e dar as boas-vindas, ok? E ele prontamente se dispôs a vos cumprimentar essa manhã. Isso foi uma inspiração para a reflexão nesse dia. Gente, ir diante de Deus como criança é esperar uma grandeza inspiradora. É claro que Deus quer que venhamos diante dele como crianças, porque as crianças são inocentes e Deus espera encontrar em nós um coração puro e incorruptível. Mas isso não é fácil. Claro que não. Certa feita, trouxeram então a Jesus alguns meninos para que sobre ele pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os impeçai de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Mateus 19, de 13 a 15. Ora, nessa ocasião, os discípulos repreenderam as pessoas por trazer as crianças a Jesus para que ele pudesse tocá-las. Jesus repreendeu os discípulos e disse: permita que as crianças venham a mim, não as impeça, porque o reino de Deus pertence a tais como estes. Não é? Em Marcos 10, 14 está este relato. Então o reino de Deus pertence às pessoas que são infantis, não é? Agindo infantilmente, não é isso. Quando era menino, fazia coisas de menino, pensava como menino. Não é? Hoje não sou mais menino. Talvez você que esteja nos assistindo agora, a grande maioria, são adultos e pessoas que já têm formações críticas, não é? Em outras palavras, devemos ter características infantis para sermos membros do reino de Deus. Então, o que significa ir antes de Deus como uma criança? Ir antes de Deus como uma criança é ir diante de Deus despojado de nossos pecados e dúvidas, não é? Cheio de inspiração, de olhos arregalados, que vem da fé total. Será que Deus vai estar lá quando eu precisar dele? Uma criança diria sim. Ir diante de Deus como uma criança é esperar uma grandeza inspiradora. Como tornar-se uma criança, não é? Como tornar-se mansa, submissa e obediente. Em verdade vos digo que se não vos transformares e vos tomardes crianças, não entrareis no reino dos céus. Deus procura submissividade e uma mansidão infantil, um coração infantil, né? E alegra, uma fé infantil, sim, uma fé pura, uma fé genuína como uma criança. A fé constrói o caráter e o processo começa quando você é uma criança, nesse aspecto, né? Ora, querido, sem fé não podemos agradar a Deus. Sem fé é impossível agradá-lo, pois quem quiser se aproximar de Deus deve acreditar que ele existe e recompensa, ele é galardoador daqueles que os buscam. Os adultos têm uma tendência a tornar-se cínico com a idade, enquanto uma criança ainda tem de ser tocado pelas preocupações deste mundo. Quanto mais velho ficamos, mais obstáculos de dúvidas e preocupações tendemos a colocar à frente de nós. E esses obstáculos nos retardam, nos derrubam ou nos fazem desistir completamente do que deve ser um relacionamento crescente com Deus. Considerando que um adulto é mais provável desistir da corrida, isso também é um fato. Uma criança vê o prêmio na linha de chegada, o adulto vê os obstáculos a chegar ao prêmio. Ao aproximar-se do final de uma vida adulta, você pode olhar para frente como uma criança, não é? Se você entendeu esses conceitos e dizer, como Paulo fez em 2 Timóteo 4,7, eu lutei o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. As crianças não têm obstáculos como os adultos na sua relação com Deus. A fé infantil, junto com o amor infantil, é um caminho aberto para o coração de Deus. Que qualidades uma criança tem que
que seja tão fascinantes assim. Uma criança é inocente, uma criança está confiando, uma criança acredita, não é sem complicação. Uma criança não teve tempo de permitir que as noções preconcebidas do mundo formassem o seu processo decisório. Uma criança recebe com alegria, esquecendo-se, com abandono leve. Uma criança é humilde, uma criança está contente com as pequenas coisas. Uma criança tem a fé para mover montanhas. Uma criança é impressionada pelo esplendor majestoso. Uma criança leva ao coração a palavra de Deus com toda a sua simplicidade. Pense em Deus e na criança como uma criança com seus pais. Em outra ocasião, quando os discípulos de Jesus perguntaram quem era o maior no reino dos céus, Jesus disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e vos fizerdes como filhos, não entrareis no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, devemos nos converter e nos tornar como uma criança. Devemos ser humildes como uma criança. Jesus também nos dá características chaves de uma criança que devemos possuir. E a humildade é uma grande chave. Depois que Jesus disse aos discípulos que eles deveriam se converter e se tornarem como uma criança, ele disse: quem quer que se humilhe como este menino, ele é o maior no reino dos céus. Tiago e Pedro, ensinando sobre salvação e citando do Antigo Testamento, dizem: Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sem a característica infantil de humildade, Deus nos salvará. Não nos salvará. Não entraremos no reino dos céus. Devemos receber o reino de Deus como uma criança, em um sentido mais amplo, né? Jesus nos diz que devemos receber o reino de Deus como uma criança, um coração de criança. Se não o fizermos, não entraremos em tudo que Ele tem para as nossas vidas. Está lá em Marcos 10:15. Em outras palavras, toda atitude em relação a Deus, a Cristo e ao reino deve ser infantil. Como uma criança. Como uma criança é afetada pelos seus pais para as bênçãos que Ele outorga, assim os cristãos amam a Deus e procuram agradá-lo em tudo que fizerem. Como crianças, queremos aprender tudo o que podemos sobre Deus, Sua palavra e Sua igreja, crendo de todo o coração, tudo que Deus comunica em Sua palavra. Você já deve ter ouvido falar em um convertido, né? Convertido, é ou não é? Muito bem. Convertido significa desviar de um curso de conduta. Denota uma mudança de mentalidade que é demonstrada por uma mudança de comportamento. Se você foi convertido, Jesus diz: em verdade vos digo, se não vos converterdes, vos fizerdes como criança, não entrarás no reino dos céus. Isso reforçado em Mateus 18:3. Você mudou para se tornar a pessoa infantil que Deus quer que você seja? Servindo humildemente como uma criança serve a seu pai? Portanto, queridos, nessa manhã, inspirado pelo meu neto, não é, nessa introdução, lembre-se, como uma criança, devemos comparecer perante o Pai, confiando plenamente em Sua palavra, plenamente empenhados em seu espírito, totalmente abertos ao seu amor e aos seus mandamentos. Amém? Pense nisso, reflita sobre isso. Se te edificou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no YouTube. É um sinônimo de prestígio estar em sua companhia. E amanhã estaremos juntos mais uma vez com mais uma temática que o Eterno nos conduzir. Tenha um excelente dia. Bom dia com o pastor Sérgio Dias.